Como vocês já viram aí, e hoje estou acompanhado da minha esposa, Tássia. Depois que os filhos casaram, ficamos só nós em casa, seguiram o rumo deles, né? Um mora aqui em Natal e dois moram lá em Goianinha, né? Uma alegria estarmos aqui desde amanhã com os irmãos, passando esse tempo juntos aqui, e que o Senhor receba de nós toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só Ele, só o Senhor é digno de toda a glória e de toda a adoração. A Ele seja, né? A Ele, somente a Ele, seja todo o louvor e de toda a adoração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11, mas os primeiros 4 versículos onde nós vamos basear nossa palavra nessa noite. Eu vou ler aqui na Nova Almeida, na edição contemporânea. Almeida, edição contemporânea, acho que eu falei errado ainda há pouco para Daniel. Vamos ler. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a hora 9. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se como a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto dele ao pórtico de Salomão. Amém? Caminhar com pessoas, andar com pessoas, transmitir valores do reino, valores divinos, e ajudar pessoas no processo de transformação pessoal, isso é ser igreja. Caminhar com pessoas, transmitir valores e ajudar no processo de transformação pessoal. Quando eu falo de um processo de transformação pessoal, eu falo a partir de cada um de nós, porque nós vivemos a cada dia um processo de mudanças. A gente vai sendo influenciado por pessoas, por questões profissionais, e a gente vai mudando. E eu entendo que há coisas que a gente vem da nossa herança genética, do nosso está no DNA, que você não consegue mudar, mas você consegue melhorar. Mas a questão da genética, a herança, é sua, é de família. Alguém, por exemplo, quando a gente vai num médico, né? Você vai num cardiologista, ele diz: tem alguém na família que tem problema de coração, é cardíaco, né? Porque às vezes isso acontece, né? E eu me lembro, certa vez eu estava aqui fazendo o exame, o teste ergométrico, na esteira, e escutando aqui o médico conversando com a senhora. Aí a senhora falou assim: eu tenho um irmão que morreu infartado,
a minha mãe também morreu do coração, quase que a pessoa dizia assim, ó, pelo jeito a senhora não vai ficar diferente, né? Mas são heranças genéticas que a gente não tem como mudar. Mas o caráter, nós aprendemos que ele precisa ser moldado à medida do caráter de Cristo, o nosso caráter. E o que molda o nosso caráter é aquilo que nos alimenta, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, essas coisas vão mudando, não é? Você de repente pensava de uma forma, depois passa a pensar de outra, porque alguém mudou isso. Então, estou fazendo essa introdução para falar dessas coisas aqui, e desse encontro de Pedro e João com esse homem e as mudanças que trouxeram na vida dele, porque nós precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus para mudar a vida de pessoas. E conta-se uma ilustração que um senhor aposentado, bem idoso, diariamente ele ia para um banco de uma praça e ele ficava sentado ali, mas sozinho. Passavam pessoas para lá, para cá, indo e vindo, e ninguém dava atenção àquele homem, ele lá sozinho, já aposentado, idoso. E certa vez uma criança vai lá, passando também, vê aquele homem e senta do lado. Uma criança senta do lado e fica do lado. E daqui a pouco, alguns dias depois, aquela criança repete isso algumas vezes, e num dado momento, aquele senhor começa agora a interagir e a sorrir para aquela criança, porque aquela presença do lado dele mudou o seu comportamento. E o que nós podemos entender é o que a nossa presença tem mudado na vida das pessoas que estão à nossa volta. Se a nossa presença tem melhorado a vida das pessoas, se nós temos transmitido valores. Então, ser discípulo de Jesus, viver uma vida discipular, porque nós somos chamados para ser discípulos de Jesus e Ele nos mandou ir fazer discípulo, Ele não mandou fazer outra coisa. É preciso que nós tenhamos uma presença intencional com quem nós nos relacionamos. É preciso isso. Então, antes de Pedro e João falarem qualquer coisa para aquele moço, eles estavam presentes ali e eles pararam e deram atenção. Quantas pessoas passaram por aquele moço, ou quantas pessoas passavam diariamente por aquele moço? Talvez dessem suas esmolas, cremos que sim, o texto não se detém a isso, mas Pedro e João não apenas dão uma esmola, ou entregam uma moeda, ou um alimento, sem nem olhar para aquele homem, se encontrasse em outro lugar, não sabia nem que era a mesma pessoa. Pedro e João, eles param e olham para ele. A cura começou não com palavras, a cura começa ali com presença, atenção, cuidado. É como, por exemplo, se uma criança se dirige a um adulto e ela vem falar com você, você não fala aqui com ela, você precisa se abaixar, você precisa descer à altura da criança, precisa dar atenção à criança. É por isso que eu acho fantástico o texto do Salmo 40, quando o salmista ele diz: esperei com confiança no Senhor e Ele se inclinou para mim. E para mim ali é a figura de um pai em que um filho chega e Deus se inclina para nos ouvir, para nos dar atenção, para nos atender. E nós precisamos ser braços, mãos, pés divinos na nossa vida. Atos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4, narra o momento em que Pedro e João sobem ao templo para orar e encontram um homem coxo de nascença à porta chamada Formosa. Esse trecho é riquíssimo e tem ênfase na prática da fé, no poder do nome de Jesus e na missão da igreja. A missão da igreja, curar as pessoas. Mas quando eu falo em curar as pessoas, não me refiro ao que há hoje muitos movimentos de igrejas que trabalham essas coisas de um modo acentuado e que oferecem as curas físicas como mais importante até do que a cura espiritual. Não. Esses dias nós conhecemos uma pessoa que ela lutou contra 4 cânceres. Um deles é na mama. Tireoide, mama, cervical, foram 4.
E ela disse para mim uma coisa que eu fiquei pensando profundamente. Ela disse: a depressão é pior do que um câncer. Porque ela disse assim, né? Aí eu entendi. Porque quando alguém está bem espiritualmente, quando alguém está bem emocionalmente, ele supera as outras coisas, as outras dificuldades de maneira mais firme, com mais propósito. Ele é mais resiliente. Ele pode dizer, como o apóstolo Paulo, que diz: eu sei em quem tenho crido, e é poderoso para guardar o meu tesouro. Você entende aquilo que está bem para isso? É como, por exemplo, alguém, você já deve ter tido experiência disso, alguém doente com fase terminal, e você vai lá para animar ou para consolar, e você é que é animado e consolado, porque aquela pessoa diz: eu sei quem tenho crido, eu estou vendo as portas celestiais abertas para onde eu vou viver eternamente. É como você está bem. Então esse texto destaca também a amizade que há entre Pedro e João, o relacionamento entre eles. Você lembra que no capítulo 21 de João, eles estão ali na praia, João está ali pescando junto com Pedro também, quando Jesus chega lá. E depois Jesus tem aquele diálogo com Pedro, nesse capítulo, né, no final de João, quando Jesus tem aquela conversa com Pedro: Pedro, tu me amas? E pergunta 3 vezes a ele. E quando Jesus chega na praia, porque no mesmo capítulo, Pedro está ali com os discípulos, né? E a influência de Pedro era grande na vida dos discípulos, e Pedro diz assim: eu não quero saber de uma coisa, eu vou pescar. E essa expressão, eu vou pescar, não é eu vou pescar para me divertir, eu vou pescar para, vamos dizer assim, para esquecer o que aconteceu com o nosso Senhor. Ele diz: eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a ser pescador. Mas Jesus já tinha chamado ele para ser pescador de homens, né? Ele diz: eu vou voltar. O texto ali é eu pago, na palavra original: eu vou voltar para. Eu vou voltar a ser o que eu era antes. O mestre morreu e mais 7 vão com ele. Veja a influência que ele faz. E quando ele está lá na praia, Jesus aparece para ele. E Jesus faz aquelas 3 perguntas. Mas a amizade entre eles. Eles caminhavam juntos, eles eram pescadores juntos, eles viviam na Galileia. E essa união é vista como um modelo de cooperação entre pessoas no ministério. Eles estavam agora indo juntos ao templo, a hora nona, para orar. Eles iam juntos. Era um ritual. Antes da cura houve um encontro, antes do ensino houve um olhar. O discipulado começa com a proximidade, não com conteúdo. Jesus mesmo formou seus discípulos andando com eles. Há quem diga que 90% do tempo de Jesus, no discipulado de Jesus, foi discipulado na prática, no dia a dia, andando com os discípulos, comendo com eles, vivendo com eles no dia a dia. Não tem como fazer discípulo distante do discipulador, distante do discípulo. Assim também foi com Pedro e o homem à porta do templo. Pedro olha, Pedro dá atenção, Pedro se aproxima daquele homem e Pedro toca na vida dele. A porta formosa, mencionada aqui em Atos, no capítulo 3, no versículo 2, é um daqueles detalhes fascinantes do templo de Jerusalém, que desperta bastante o debate entre os estudiosos. Que porta é essa? Qual era essa porta? Há algumas coisas sobre isso, né? Só para a gente entender um pouco mais desse texto, né? O texto menciona o destaque, mas não há consenso absoluto de que porta era essa. Talvez a porta de Suzã, que ficava na muralha externa, ou a porta entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres, que era uma porta interna que dava acesso ao espaço até onde as mulheres podiam entrar naquele templo. Muitos estudiosos acreditam que seja essa a porta, pois o homem coxo fora curado antes de entrar no templo com os apóstolos. Só para os irmãos entenderem, há também uma teoria de que teria sido a porta de Nicanor, localizada entre o pátio da mulher e o pátio dos homens, mas era uma porta grandiosa, era uma porta formosa. E era uma porta principal, era onde todos passavam, por isso que ele estava ali naquele lugar. Ele não iria mendigar no lugar onde não passava ninguém. É como ninguém vai botar uma loja numa rua que não tem movimento, né? Vai botar um negócio aqui, não passa ninguém nessa rua, não. Se procura o lugar. Então ele estava mendigando, ele procurava um lugar onde passavam pessoas. O texto não fala alguns detalhes sobre isso, mas nós precisamos entender o que é importante desse texto. O que Lucas, quando escreve esse texto de Atos, quer nos falar.
Porque nós entendemos também que Atos é uma sequência daquilo que Lucas havia escrito sobre o Evangelho, né? Então, o discipulador, ele tem uma agenda de vida relacional. Nós somos chamados a fazer discípulos. Eu não sei se todos vocês que estão aqui são discípulos de Jesus, não cabe a mim fazer esse juízo, mas você sabe se é um discípulo de Jesus ou não. Um discípulo de Jesus, ele fatalmente, normalmente, ele vai gerar um outro discípulo. Ele não vai ser um discípulo estéril. Ele vai mostrar para as pessoas que é um discípulo. E como é que as pessoas vão ver que ele é um discípulo? Vão ver pelas suas obras, porque o que mostra a nossa fé são as nossas obras. Não tem como as pessoas veem a nossa fé se não veem as nossas obras. É o que Tiago diz. Mostra-me a tua fé, que eu te mostrarei, sem as obras eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então é essa caminhada que nós precisamos ver. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas ações, e isso é algo que acontecia. E por isso no versículo 1 ele diz, certo dia por volta das 3 da tarde, que é a hora nona, né? Os discípulos tinham essa forma, o tempo do judaico, o tempo do judaísmo, a hora sexta, a hora terceira, a hora sexta, a hora nona, né? 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, né? Então eles subiam junto, que eles estavam fazendo, subir juntos ao templo era algo da rotina deles, não era algo que eles faziam esporadicamente, não, fazia parte disso. Nós seremos achados em lugares onde a gente frequenta. Quais são os lugares, então, onde as pessoas vão nos encontrar? Na casa de Deus? Ou então, como às vezes dizem no interior, assim também, né? Quer encontrar fulano, vai lá no bar, que ele está lá. Então, quer dizer, porque era o vício da pessoa. Né? Mas não, como nós, como discípulos de Jesus, onde é que vão nos encontrar? Vão nos encontrar aos pés do Senhor, vão nos encontrar juntos. Discipulado acontece melhor em dupla também, por isso, quando Jesus envia, quando ele envia o primeiro grupo ali, dos 70, ele envia em duplas, porque um ajuda o outro nessa caminhada que é a visão, que é o propósito de ser de cada um de nós, é a ordem do Senhor para a igreja. Não tem como viver nessa vida sem fazer discípulos, sem multiplicar o amor de Deus. Se formos assim, quando chegarmos lá, ele vai olhar para nós e vai nos chamar de servo infiel, porque nós não cumprimos aquilo que ele nos mandou fazer. Vai ser demais, ele disse, não, mas não era isso que eu mandei fazer, mas não era isso, não era isso. Então eles estão juntos ali no dia a dia, isso faz parte da vida deles. Estavam juntos porque tinham a mesma missão. A gente se relaciona muitas vezes com pessoas que têm os mesmos propósitos. Eles estavam juntos porque eles estavam ali cumprindo juntos a missão que foi dada. Embora a gente saiba que depois os caminhos são diferentes, a vida ministerial muda, mas eles estavam ali nos primeiros momentos do ministério. E isso é extraordinário demais, porque eles estavam se colocando à disposição. Com quem você anda? Com quem você anda? Quem é ou quem são as pessoas com quem você se relaciona? Há alguns ditados populares que a gente sabe que são verdades absolutas para a nossa vida. Por exemplo, me diga com quem você anda que eu te direi quem és, né? Ou então um outro ditado popular que a gente sabe, entende que isso é verdade, mas às vezes a gente não acredita nisso, a gente sabe que é verdade. Assim, o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada, né? A gente sabe que é isso, mas às vezes a gente não confia nisso, mas a gente sabe que é verdade. Mas eles estavam juntos ali. As pessoas com quem você se relaciona, as pessoas com quem você se relaciona, mostra onde está o seu coração. E o texto diz, o Senhor diz, né? Onde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, quando você se relaciona com pessoas com a intenção de ganhá-las para Cristo, com a intenção de abençoar, de fazê-las discípulos, e não apenas de buscar outros interesses, porque tem pessoas que se relacionam com o outro por aquilo que o outro pode oferecer para você, e não pelo que você pode fazer pelo outro. Porque, como falei já pela manhã, cultuar é dar, não é receber. Você não veio aqui para receber, você veio aqui para dar. Dá ao Senhor a glória devida. Dá ao Senhor do seu tempo. Dá ao Senhor do seu
do seu dia a dia, da sua vida, não só um tempo no sentido de um curto espaço, mas de dedicação, E no versículo 2 ele diz: um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias e era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. O versículo 2 diz isso. O discípulo, ele está sensível às pessoas excluídas. Eu estava conversando ali com os irmãos sobre a oficina de sonhos, e quanto que isso é especial para a vida da igreja, quanto que isso produz e mostra o cuidado, quanto isso mostra o amor dos irmãos que cooperam. Só que além de apenas dar um dinheiro como alguém que coopera, é preciso haver muito mais, é preciso se envolver no negócio, é preciso se envolver. É preciso fazer parte disso. Então, é como, por exemplo, a obra missionária. Eu tenho dito que a maneira mais fácil da gente fazer missões é dando uma oferta. A maneira mais difícil da gente fazer missões é orando. Orar. Aí você diz: orar, pastor? Porque quem ora verdadeiramente pela obra missionária vai fazer todas as outras coisas por ela. Ele vai orar, ele vai contribuir, ele vai. Porque a oração é o que move. Dar uma oferta é a maneira mais fácil da gente fazer missões. É preciso ter um envolvimento maior. Então o discípulo ele está sensível àquelas pessoas que estão sem Cristo. O discípulo ele está sensível às pessoas que estão na sua margem. Eu não estou dizendo que você vai sair por aí agora catando todo mundo, levando para dentro da sua casa. Não é isso. Porque a gente vive um tempo que não é assim. Mas eu me lembro de tempos, quando eu era menino, na minha casa, papai recebia pessoas que não sabia nem quem era, apenas porque dizia que era um crente. Hoje a gente não pode mais fazer assim. Mas às vezes também o nosso coração está endurecido até para ajudar. E a gente precisa ter um coração mais sensível para levar outras pessoas a Cristo. Se nós continuarmos como pessoas, como igreja, fazendo as mesmas coisas, nós teremos os mesmos resultados. Não vai haver mudança. Nem na vida do discípulo, do discipulador, não vai haver mudança nenhuma, porque a gente está fazendo a mesma coisa e vai ter o mesmo resultado. Se a gente continua fazendo a mesma semeadura, a gente vai ter a mesma colheita. O discípulo está sensível aos excluídos, ele precisa disso. Aquele homem aleijado de nascença estava no mesmo lugar há muito tempo ali a pedir esmolas. Você pode pensar assim: mas pastor, o que as pessoas podiam fazer por ele além de dar uma esmola? Hoje você tem muitas coisas para fazer. Eu não quero entrar nesse mérito, porque o poder que estava em Pedro e João era algo extraordinário, era o poder de Deus, e ali Deus resolve se manifestar curando aquelas pessoas. As pessoas davam esmolas, mas não estavam preocupadas com a vida dele. E assim muitas vezes a sociedade vive. Assim muitas vezes a sociedade vive. E às vezes nós não conseguimos nos relacionar bem com as pessoas que estão à nossa volta para mostrar-lhes o amor de Deus, para mostrar-lhes o que Deus quer fazer, as coisas que Deus quer fazer. O discípulo percebe o invisível aos olhos humanos, aos olhos religiosos. No versículo 3, quando ele viu Pedro e João que iam entrar, ele pede dinheiro, que era o que ele estava fazendo ali, ele não ia pedir outra coisa. Ele pede dinheiro. E talvez muitos de nós aqui, como eu, já tivemos experiência de pessoas que pediram dinheiro para nós na rua e de repente a gente deu um dinheiro e a pessoa fez outra coisa. Certo dia eu estava lá na igreja, no gabinete pastoral, e assim no primeiro andar da sala, do prédio, e eu estava olhando aqui, a gente está com uma construção, uma obra lá do nosso prédio de educação, e eu estava olhando e vi assim, a nossa igreja numa área de expansão, e por trás não tem ainda muita residência, acho que tem 2 casas. E eu estava olhando assim e fiquei sensibilizado com um moço, a mulher e 2 crianças debaixo de uma lona que ele fez lá um arranjo com umas varas, uma coisa, de uma banca, dessas bancas de feira, o pessoal guarda lá, e eu estava ali olhando isso tudo lá, e eu vi aquelas crianças ali, eu fiquei sensibilizado. E daqui a pouco ele vai lá na construção, lá no nosso prédio, e ele pede água, e aí o pessoal vai dar água, e eu estou aqui de cima observando aquilo, olhando por dentro da janela. Pode trazer.
Será que eu falei em água aqui? Não. Pode trazer. Tá docinha? E aí eu chamei aquele moço. Está fazendo aí e tal? Como começou a... Ele era o mesmo que um dia ele disse: olha, eu não quero dinheiro não, eu queria só limpar o farol, só lavar o seu carro. E eu estava lá numa sorveteria, eu disse: tá bom, pode lavar. Fiquei sentado, ele lavou, pagou. Mas aí nesse dia quando eu vi com aquelas crianças, isso me sensibilizou, eu chamei, está acontecendo. Não, minha mulher, com os meninos, não sei o quê, ele criou uma história que me quebrou todinho e eu fiz um pix para ele para completar a passagem dessas crianças. E eu não sei, depois eu falei para algumas pessoas: pastor, essa história é a mesma dele, ele não tem nada disso aí não. E eu fiquei pensando, quando é outro dia, eu passando na rua, assim, do lado de um posto de gasolina lá na cidade, quando eu olho ele, eu parei o carro. Aí eu disse: meu amigo, naquele dia eu fiz isso e isso assim. Aí ele deu uma palavra que me quebrou mais ainda. Ele disse assim: você me pediu dinheiro para isso e você não estava me enganando, depois eu soube. Ele disse: eu fiz, mas eu não faço mais. Pronto, quer dizer, eu fiz, mas não faço mais. Aí eu digo: tá bom, Deus lhe abençoe, vai em paz. Ele parece que conseguiu mandar, não sei nem se eram filhos ou se ele, o que estava fazendo, se juntou ali com aquela pessoa para fazer isso. Mas você percebe que às vezes histórias mexem com a gente. E eu, quando vi ali, se ele estivesse sozinho, eu não estaria sensibilizado, porque eu já conhecia aquele moço. Mas quando eu vi as crianças, quando eu vi a mulher no meio do mato, debaixo de uma lona, e aquelas criancinhas ali, isso me quebrou. E a gente muitas vezes não pode passar de largo. A gente tem que parar e dar atenção. Então ele pede dinheiro, era aquilo que ele queria. Ele estava ali para isso, pedir dinheiro e levar algumas coisas para casa. Como de costume, quando ele avista Pedro e João, ele pede a eles também. Ele poderia ter pedido uma oração, mas ele não conhecia. Ele não conhecia, talvez, Pedro e João. Por isso que ele pede dinheiro. É como a mulher samaritana que nós estudamos hoje. Ela não pediu água a Jesus, porque ela não sabia que Jesus podia lhe dar a água da vida, né? Aí Jesus que pede água para ela. Então a gente às vezes não conhece aquele que está lá. O discípulo, ele vê a oportunidade onde outros veem problemas. Às vezes, como acontece nas igrejas hoje em dia, em algumas situações, e aí eu fico à vontade, que eu não sei como é que os irmãos trabalham isso aqui. De repente, crianças atípicas, ainda, ao invés de ser uma oportunidade para a gente cuidar delas, elas passam a ser um problema. E elas não podem ser um problema, elas são uma oportunidade. Quantos pais, às vezes, que não têm aonde levar, às vezes uma igreja que acolhe, que recebe, e nós precisamos aprender a cada dia a acolher, receber, cuidar, amar. De manhã eu falei de uma criança lá, mas nós temos uma meia dúzia de crianças mais atípicas, né? E aí, o Lorenzo é uma dessas crianças, e eu fico lá, às vezes as crianças correm para me abraçar. E um dia eu estava no Rio de Janeiro, esse ano, em março, na reunião do conselho, e a mãe de Lorenzo me manda um vídeo dele chorando, e ela diz assim: pastor, Lorenzo está com saudade do senhor. Mande um vídeo para ele. E aí eu vou e gravo um vídeo falando para Lorenzo, que é uma criança de uns 5 anos de idade, e aí depois ele manda um vídeo para mim dizendo: pastor, agora estou melhor que eu vi o senhor. Isso tem preço? Isso não tem preço. Atenção, cuidado. E quantas crianças a gente tem assim na igreja? A Antonella é uma menina que é autista, né? Suporte 1. Se comunica e ela vem aqui na frente. Outro dia o PGM dela estava na cantina e eu estou aqui na hora dos avisos finais, aí ela chega. Aí eu disse: o que é, Antonella? Ela disse: eu tenho um aviso. Eu digo: pois. Dei o microfone para ela, né? Ela disse: venham comprar na cantina, a gente vai ter isso. É extraordinário. Agora, como crianças, às vezes que nós cuidamos,
Às vezes você senta do lado de alguém no culto, mas você não sabe a dor que a pessoa está passando. E como você vai poder abraçar? As pessoas não podem vir ao culto e sentar-se isoladas e ouvir uma palavra e ir para casa e pronto. Elas têm que receber um abraço, um toque, uma oração, um cuidado. E elas não vão esquecer. No nosso culto de oração nós temos um lema: ninguém sai sem orar e ninguém sai sem receber uma oração. Nosso culto lá também a gente tem no domingo de noite um momento que chama um momento de intercessão, onde todas as pessoas oram um pelo outro. Porque isso é atenção também, isso é cuidado, isso é saber como é que meu irmão está. Mas o que Pedro diz aqui para aquele moço, no versículo 4? Pedro e João se voltam para ele e diz assim: olha para nós. E para mim esse texto aqui, essa palavra de Pedro é extraordinária, porque ela marca muitas coisas, porque discipulado é testemunho, é vida na vida. Pedro diz: olha para mim, olha para mim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou lhe dar. Em nome de Jesus, o Nazareno, te levanta e anda. Pedro estava ali no poder e na autoridade do nosso Senhor Jesus, que se revela, que se manifesta e traz cura na vida daquele homem, mas Pedro foi um instrumento usado por Deus, e Pedro diz: olha para mim. Pedro talvez estivesse dizendo assim: olha para mim, olha para a minha vida, olha para o meu caráter, olha para o meu testemunho, olha para mim, olha para mim, olha aqui. Eu sou Pedro, aquele que andou com Jesus. Eu estou aqui fazendo uma alegoria no texto. Eu sou Pedro, o apóstolo, aquele apóstolo que negou Jesus, sou eu. Aquele apóstolo que cortou a orelha do servo do soldado, sou eu. Mas eu sou aquele apóstolo que Jesus transformou. Olha para mim, vê quem eu era e vê quem eu sou hoje. Olha para mim, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda aí. E quando, usando uma figura de linguagem de Pedro, Jesus olha para você e diz assim: olha para mim, eu quero tocar na sua vida. Mas também nós precisamos olhar, dizer para as pessoas aí, aquele colega de trabalho, olha para mim. Você não me lembra como é que era a minha vida antes de eu receber Jesus, que Jesus fez? Porque Pedro, com todas essas coisas que a gente sabia que Pedro não era fácil, né? A turma era uma turma de meninos, os discípulos do Senhor, né? Pedro possivelmente era o mais velho, porque era o que pagava imposto, era o único que era casado. A turma ali era 17, 18, 19 anos, os discípulos, só Pedro que pagava imposto. Mas Pedro é transformado pelo Senhor a ponto de que as pessoas, a gente vai ler na sequência do texto, vocês vão ver isso, a ponto de as pessoas botarem roupas de enfermos para que a sua resta curasse pessoas, porque Pedro foi transformado pelo poder de Deus. E Pedro podia dizer para aquele coxo: olha para mim, olha para mim. E nós precisamos andar nessa sociedade, essa sociedade corrompida que a gente vive hoje, né? Porque a corrupção é algo que está impregnado no cidadão, na vida. E muitas vezes, queridos, a corrupção começa dentro de casa, sabe quando? Quando os pais dizem assim para os filhos: se você for bem no Enem, eu vou lhe dar um celular novo. Isso não é justo, isso é corromper uma criança, um adolescente. Porque você está fazendo uma troca. Depois ele vai fazer trocas lá no serviço público, quando ele estiver, lá onde ele estiver, ele vai fazer trocas, ele vai fazer uma barganha. Isso é corrupção. Ou não é assim que fazem os que se corrompem e os que são corrompidos, os que corrompem os outros, assim? Então, às vezes, a pessoa cresce nesse ambiente. É um presente que é dado com uma condição. Não é assim: estude, seja dedicado, e eu vou fazer. Não, então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, quando Pedro diz: olha para nós, é como se ele estivesse falando diretamente ao olho, no olho daquele homem. Veja o que Jesus fez na minha vida. Veja que Jesus me transformou. Então nós precisamos, irmãos, ter essa autoridade espiritual para dizer às pessoas: olhe para mim, veja quem eu sou, lembra quem eu era, mas Jesus mudou a minha vida. Outro dia se converteu um moço lá na igreja, agora esses últimos uns 2 meses atrás, na verdade 2 meses atrás, se converteu um moço que era muito conhecido lá na cidade, pedala com as pessoas, é um motorista. E ele disse que as pessoas ficavam cobrando dele agora esse novo comportamento,
Mas você não fazia isso? Aí eu disse para ele assim, quando alguém falar isso para você, você diz assim, eu fazia e eu me envergonho, e eu não tenho como mudar o meu passado, mas o meu futuro está sendo moldado por Jesus. Eu não tenho como voltar, a gente não tem como voltar amanhã o que a gente fez, a gente não tem como voltar o que a gente disse, a gente tem que se arrepender e mudar de vida. Então a gente poder dizer, eu fiz, mas eu me envergonho. Como aquele moço mesmo, que eu citei lá da igreja agora, que se converteu, que ele disse assim, que às vezes ia para as farras com os amigos, aquela coisa, e quando ele amanhecia o domingo de ressaca, a primeira coisa que ele fazia era olhar o celular para ver as besteiras que ele tinha feito bêbado. Os amigos tinham filmado, mandado para os grupos do WhatsApp deles, entre eles, e ele agora estava envergonhado daquilo que ele tinha feito. E agora ele estava podendo dizer, eu acordo no domingo sem ressaca, e eu posso ir para a igreja no domingo de manhã, porque Jesus me transformou. Quando Pedro olha no olho daquele paralítico, Pedro e João, quando eles olham ali, e ele diz, olha para mim, que o que Jesus fez na minha vida vai fazer na sua vida. A transformação que é operada na vida daquele homem não é apenas uma cura física. Aquele homem, ele entra no templo saltando, glorificando a Deus. Mas o que é interessante é que no versículo 11, né? O povo que estava no templo corre para ir lá na Porta Formosa para saber se era mesmo aquele paralítico que agora estava curado. Isso é testemunho. Jesus nos chama para ser testemunhas. Ser testemunho é ser mártir, é ser a raiz da palavra, é sofrer por amor de Cristo. É dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A presença era o testemunho. Discipulado sem testemunho não tem vida. Presença gera confiança. Confiança abre o coração para a transformação. Agora aquele moço olha para Pedro e João e ele tem a vida transformada pelo poder de Deus. Jesus continua transformando vidas. A nossa vida é uma vida em constante transformação. Ela não para de ser transformada. Porque a nossa vida só vai parar de ser transformada quando nós atingirmos o ápice da salvação, que é o estágio da glorificação. Isso não é aqui, isso é lá. É quando passarmos dessa vida, receberemos um corpo transformado, sem defeito. E aí, enquanto isso, é um momento de transformação. Então, diariamente, Jesus vai lapidando, melhorando, transformando o nosso ser, fazendo de nós quem Ele quer que nós sejamos, e fazendo para a glória dele. E nós precisamos ser essas testemunhas com essa autoridade. A presença era o testemunho. Era o testemunho. Como é que você tem vivido isso então? Quando você olha, você entende que na sua vida você tem a autoridade espiritual para dizer, olhe para mim. Eu sou um homem e uma mulher de Deus, como aquela mulher falou para Eliseu quando ele passava, ela disse assim para o marido, aquele homem que passa aqui na nossa rua, ele é verdadeiramente um homem de Deus. E nós precisamos ser vistos nessa geração como homens e mulheres de Deus, pelo nosso caráter, pelas nossas palavras, pelo nosso comportamento, porque assim a nossa vida vai mudar a vida de outras vidas pelo testemunho. Nós precisamos ter esse entendimento. Entregue-se a Jesus completamente. Jesus não recebe a vida de alguém pela metade. Conta-se uma história, que eu acho que não sei se é uma história ou uma história, mas pode ser tanto uma coisa como outra, e que em certo culto o pastor faz o apelo para a conversão de entrega, e aquele homem era paralítico, ele não tinha suas duas pernas, ele estava numa cadeira de roda, e ele diz assim, né? Talvez você já ouviu essa ilustração, ele diz assim, pastor, Jesus recebe um homem pela metade? E o pastor diz, Jesus recebe um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não recebe um homem inteiro que se entrega pela metade. Eu não
posso fazer nenhum juízo da sua entrega. A minha professora de teologia do Novo Testamento no seminário, a missionária Marli Moura, aqui nessas salas do seminário, quando funcionava aqui onde eu estudei, no STEM, ela dizia para nós, né, quando dava aula: se Deus não ocupa o primeiro lugar na sua vida, Deus não ocupa nenhum lugar, porque Deus não ocupa um segundo lugar. Por isso o próprio Jesus nos ensinou a orar, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a nossa vontade, porque a nossa vontade ela foi jogada no lixo quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Eu entendo que o nosso livre-arbítrio ele vai até o momento da entrega. Eu tenho livre-arbítrio, mas eu abri mão disso, eu entreguei. Quando Jesus desce, Jesus se entrega completamente. Embora lá no jardim do Getsêmani, a gente sabe, por 3 vezes, Jesus faz aquela oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Mas Jesus diz: contudo, seja feita a tua vontade. Pai, está difícil. Ele chama os 3 ali, né? Pedro e João e Tiago, né? E aí ele diz: fiquem comigo aqui que eu estou a ponto de morrer. Eu não aguento, está difícil. Os discípulos ficam com ele, aí dormem os discípulos, né? Porque Jesus estava só naquele momento. Mas Jesus diz: seja feita a tua vontade. Às vezes nós vivemos a nossa vida, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, e a gente quer que a nossa vontade seja a que prevalece, seja a que todos vão seguir. Então, repito, é preciso de uma entrega completa para poder dizer como Pedro disse: olha para mim. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, por 2 vezes na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, e ele também fala aos Filipenses, ele diz assim: sejam, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo não era o modelo. Quem era o modelo? Jesus. O modelo é Jesus. Mas por que Paulo dizia: sejam meus imitadores? Porque ele dizia: porque eu imito Cristo. E esse é o meu desafio, esse é o seu desafio como discípulo de Jesus, poder dizer para as pessoas que conhecem: façam o que eu digo e façam o que eu faço. Entrega total. Jesus chama você para ser um discípulo, não apenas um religioso. Como diz a história de religioso, está cheio aí. Não é um religioso, é um discípulo. Não é um frequentador de igreja, porque a igreja não salva ninguém, é um discípulo de Jesus. É Jesus que salva. E ser discípulo de Jesus exige renúncia. Ser discípulo de Jesus exige dizer não para o nosso eu. Ser discípulo de Jesus exige abrir mão daquilo que nós entendemos que é o melhor para nós. O discipulado e viver a vida discipular não começa apenas com o ensino, não, mas é a convivência, porque foi esse o modelo de discipulado de Jesus. As pessoas começam a conviver com a gente, andar com a gente, caminhar com a gente, e olha para nós e diz: você é diferente, suas ações são diferentes, seu comportamento é diferente. Ele vai entender que é Jesus que faz assim. Esse é o nosso desafio. E aí a gente ensina, aí a gente discipula através da palavra, aí a gente mostra de forma prática, é o Senhor. Discípulo. Uma igreja que deseja multiplicar discípulos precisa abrir espaço na agenda para isso. A gente falava hoje sobre a agenda da igreja. Então tem que ter tempo para as pessoas e não apenas para as coisas e os eventos. Aquele homem estava na porta do templo, ele era paralítico, precisava de um milagre. Aquele homem na porta do templo precisava de um milagre. Talvez você também precise de um milagre nessa noite. Talvez você também precise de uma visitação do Senhor na sua vida nessa noite. Talvez você também precise daquele olhar de Pedro na vida daquele homem, que não foi um olhar humano, eu creio nisso,
Estou conjecturando aqui, mas um olhar divino, aquele olhar profundo, aquele olhar que toca, quando Pedro diz: olha para mim, o Jesus que me transformou, transforma a sua vida. O que você quer do Senhor? O que você pediria para o Senhor nessa noite? Que milagre você precisa dele? Que coisas que você tem que resolver que só ele pode resolver? Ele quer operar na sua vida para a glória dele. E eu entendo que o maior milagre que Deus faz na nossa vida é mudar o nosso caráter. À medida do caráter de Cristo, ele vai sendo moldado, transformado. E nós poderemos. Eu não estou dizendo que você vai sair por aí curando paralíticos, porque muito mais importante é um testemunho vivo do poder de Deus, de transformação na sua vida, e você sair por aí e as pessoas dizer: esse não era aquele, era. Essa não era, mas hoje ela é uma mulher de Deus transformada, hoje ele é um homem de Deus transformado, ele não é mais um aleijado espiritualmente, ele tem saúde, tem vida nova, porque Jesus restaurou, hoje ele é uma nova criatura em Cristo, e por causa disso nós podemos restaurar, ser instrumentos de restauração na vida de outras pessoas. Você já imaginou quantas pessoas estão à sua volta que são doentes espiritualmente e estão precisando do seu toque, do seu olhar, da sua atenção, do seu abraço, do seu cuidado? Quantas pessoas? E às vezes a gente não tem tempo de olhar, às vezes a gente não tem tempo. É como aquela velha história, alguém chega para nós assim, ou a gente diz para alguém: ei, tudo bem, como é que está? Não, rapaz, não está tudo bem. Não quero saber não, eu tô só para perguntar mesmo. Mas quando a gente diz: ei, como é que você está? Está tudo bem? Rapaz, está tudo bem não, você pode me ouvir? Isso faz diferença, isso muda histórias, isso muda a vida. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão morrendo sem Cristo, as pessoas estão tirando sua vida, as pessoas estão depressivas e tudo que eles querem é um abraço, um acolhimento. E eu creio num Deus que cura qualquer enfermidade. Eu jamais vou dizer que depressão é uma doença espiritual. Não, é uma doença do corpo, a medicina diz isso, né? É uma doença provocada por isso. Mas a gente crê num Deus que cura qualquer doença. Mas a principal doença, que uma vez curado, nunca mais você vai voltar a ficar enfermo dela, é quando você é liberto do pecado. É quando o texto diz, de João 8, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa nova vida que Jesus nos dá. É esse novo ser que nasce, uma nova criatura. Não mais como aquela, uma nova criatura, para a glória do Senhor. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor, para tocar, acolher, abraçar, cuidar, receber e ter a autoridade espiritual de dizer: olha para mim, mas você não era aquele. Eu era, mas Jesus mudou. Me cobra amanhã, me cobra daqui um mês, e a pessoa vai olhar para você e vai dizer: verdadeiramente Jesus mudou. O texto não diz como era aquele homem, ou melhor, como foi aquele homem depois da cura, mas o texto diz que ele entra no templo saltando, cantando, adorando a Deus. É como quando também Jesus cura o endemoniado de Gadara e ele quer ir com Jesus. Jesus diz: não, volte e vá anunciar aos seus. Jesus tem muita gente que ele quer tocar e curar através da nossa vida. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Eu não queria encerrar assim, que a gente pudesse orar uns pelos outros. E eu queria fazer isso em 5 minutos. 5 minutos de relógio. Eu queria que você se aproximasse de alguém. Se está o casal aí, o homem ora com outro homem, a mulher ora com a outra mulher. Porque orar juntos, casal aí, vocês devem fazer isso em casa, né? Então procura alguém aí e ora, pergunta como é que está. Se você não conhece, pergunta o nome, se apresenta. Eu sou Eude, como é seu nome? Talvez você não é da igreja, está visitando a igreja.
Tem um casal ali também, ó. Ali atrás, ali, ó. Pronto. Vamos lá orar com eles ali, ó. Aqui. Não deixe ninguém orando sozinho. Se precisar, ore em 3 aí, se precisar. Mas não deixe ninguém sozinho. Pode orar 3 juntos aí. Mas não deixe ninguém só. Entendeu? Ore aí com a outra pessoa. Pergunte como é que ele está. Mas quem é que vai vir aqui orar comigo, hein? Tem alguém aí que pode vir orar comigo, não? Eu vou aí orar com vocês aí. Eu vou ali. Então venham aqui, por favor.